Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. No vídeo de hoje vamos ver aí a repercussão, né, desse burburinho que tá sendo aí no Flamengo. Ficou interessado, quer saber o desfecho dessa história? Então assiste esse vídeo até o final. Agora o assunto é outro. Gabigol, Flamengo, camisa do Corinthians, torcida rubro-negra. O Gabigol falou sobre o episódio da camisa do Corinthians. A gente apresenta agora. Primeiro eu errei. Eu acho que é errar, pedir desculpas, saber que eu errei. Mas nesse momento que a foto saiu, eu fiquei muito perplexo, eu fiquei sem entender, né? Então, esse período que eu fiquei sem falar, sem me pronunciar, foi um período que eu tirei para eu também pensar. Zinho, eu quero começar contigo. Com a sua visão, você está no Rio de Janeiro, imagino quanto rubro-negro você não conhece que ficou incomodadíssimo com o episódio. Porque eu acho que é o episódio como um todo, não é só a história da camisa do Corinthians. É o que ele, inclusive, justificou aí sobre, não, o primeiro ato foi desmentir. Toda a condução pós, para mim, foi até pior do que o uso da camisa. Quero te ouvir, Zinho, sobre esse episódio. Assim, eu tô pela essa linha dele aí. Ele errou. Tá errado, foi mal. Cometeu um equívoco. Agora sim, outro erro dele foi permitir que entre um cara na casa dele com celular para ficar tirando foto. Hoje em dia, eu sei das festas que existem aí, dos atletas, que os caras, celular aqui na porta, deixa aqui guardado. Tá dentro da minha casa. Eu faço o que eu quiser, dentro da minha casa, eu que pago as contas, né? Não estou dizendo que ele está certo de usar a camisa do Corinthians, estou dizendo que ele está dentro da casa dele, ele faz o que ele quiser ali dentro. Agora, permitir que um cara entre e olha o que aconteceu para a vida, para a carreira dele, porque ficou uma situação complicadíssima, porque aí mexeu com a paixão, né? Com o torcedor que o idolatra, ou idolatrava, né? Mas assim, é um cara que tem, eu falei ontem no programa, vou repetir aqui, né, Mauro? A gente estava junto. O cara tem 12 títulos no Flamengo. Né? São 2 Libertadores, são brasileiros, são Copa do Brasil, é Recopa, é Supercopa, é tudo. O cara ganhou tudo no Flamengo. Só está atrás do Zico e do Júnior, que tem 13 títulos. Há pouquíssimo tempo, antes dos problemas que aconteceram de ir para o banco, de contusão, do doping, né? Do problema aí de ficar suspenso ou afastado um período, da chegada do Tite, que tem uma preferência pelo Pedro. Cada treinador tem a sua preferência, seu modelo de jogo. Mas antes disso, não se cogitava uma saída do Gabigol, ou o Gabigol não ser mais um ídolo do torcedor. Em enquetes de pessoas mais jovens que não viram a geração Zico, colocava o Gabigol como um grande ídolo, o maior ídolo. Absurdo, né? Um absurdo. Até o próprio Gabigol coloca o Zico como o grande ídolo dele também. É o Deus da nação. E eu coloco até outros atletas na frente do Gabigol como o maior ídolo da história do Flamengo. Eu que sou nascido e criado no Flamengo. Então, assim, errou, tá assumindo o erro. Mas ele tinha que ter falado lá na... Cara, cada um é cada um. Eu que vou julgar como ele tem que fazer, eu acho que no contexto todo ele errou. Errou a condução, não foi bem orientado, estava dentro da casa dele, faz o que quiser, mas tem as consequências. E coloca a camisa de um time que há pouco tempo o presidente estava dizendo que ia contratar ele. A grande polêmica é: o Gabigol vai mesmo para o Corinthians? Então cria-se um barulho ainda maior, porque é a segunda maior torcida do Brasil, a do Corinthians, né? Tem essa rivalidade toda. Então, assim, eu tenho um pouco do pé atrás de já dar uma opinião condenando o jogador. O meu julgamento acho que a conduta dele não foi boa e ele errou, não era o momento para isso, vacilou, deu mole, o cara maldoso tá na dele, quer like, coloca mesmo na internet, quer mais isso, e ele vacilou com isso. Eu espero que realmente... E eu quero acreditar que ele se arrependeu, que essa desculpa seja verdadeira, e que o torcedor que o idolatra e que tem a história recente do cara... Gente, quem nunca errou? Quem nunca cometeu um erro na vida?
Se é verdadeiro, volto a dizer, eu não estou aqui como advogado do Gabigol, eu acho que ele errou também, gente. Eu vi que colocaram aí, Zinho sai em defesa do Gabigol. Eu não estou saindo em defesa. Eu estou indo assim, ele admitiu o erro e se você tem uma história linda nesse clube de tantas glórias, o porquê não de você? Pô, vamos dar uma chance. É uma opinião, né? É uma opinião. E vamos ver a sequência como vai ser. Vai enfrentar dificuldades enormes quando pisar no Maracanã, porque as mídias, as notícias, os chefes de torcidas estão muito inflamados, a paixão está falando muito alta. Né? Agora vamos ver se essa entrevista dele vai diminuindo isso e a conduta que ele vai ter. Vai ser fundamental. Como ele disse, quero continuar no Flamengo, quero renovar, quero ficar no Flamengo. Declarou amor ao Flamengo. Essa conduta é que vai dizer muito para o futuro dele. Bom, Pascoal. quando o Flamengo tira dele a camisa 10, quando o Flamengo o repreende, para mim fica muito claro, para mim é muito claro, o Flamengo não pode, só deu uma multa, né, como repreensão. O Flamengo, o que ele faz? Não tô, sabe, o Flamengo está deixando para frente, empurrando para frente a possibilidade de renovar o contrato. Sim. Eu até achei que o Gabigol ia ter a faca e o queijo na mão para assinar o contrato com quem ele queria, a hora que ele queria. Se fosse para ficar no Flamengo ou se não fosse para ficar no Flamengo, achei que ele tinha todas as possibilidades. Mas agora acho que não. Acho que está na mão do Flamengo. Eu não sei se a torcida do Flamengo vai aceitar esse tipo de desculpa dele. Não tenho certeza disso, não tenho convicção disso. Não sei se quando ele entrar no campo para jogar contra o Amazonas, numa torcida gigante que tem o Flamengo lá no Amazonas, como é que a torcida vai se comportar? A gente viu a torcida no basquete desse fim de semana. No NBB, no Flamengo e Bauru, né, que foi o jogo, se não me falha a memória. A torcida do Flamengo ficou falando que xingou o Gabigol o tempo todo. Até fez menção ao Olivinha, né, que joga lá, o filho do Olívia, que também jogou basquete, era um grande jogador de basquete da seleção brasileira. A gente tá vendo ali, lá, a torcida tá lá, nesse jogo de basquete, falando, xingando o Gabriel. E aí enaltecendo o Olivinha lá. Que tá né? reta final aí. E joga na equipe do Flamengo. O Olivinha é um cara que se entrega muito, né? Um jogador que se entrega o jogo inteiro no time do basquete. E ele se é muito identificado com a torcida do Flamengo. E a gente vê essa situação, eu não sei como é que ele vai ser recebido no Maracanã. Não sei como ele vai ser recebido pela torcida do Flamengo. Não sei se o que ele imaginava para renovar o contrato do Flamengo, o Flamengo vai oferecer. Porque, primeiro, tem um grande problema que ainda precisa ser resolvido no TAS, é com T agora, né? É o Tribunal... Arbitral do Esporte. O CAS é o C, é a Corte Arbitral. Agora já está no TAS, né? A Corte deu a liminar e agora o Tribunal vai decidir a respeito disso. A gente não sabe o que vai acontecer lá. Tem a queda de rendimento muito grande do Gabriel nesses últimos tempos. Eu não sei se o Flamengo vai ter interesse na renovação de contrato dele. São pontos que eu estou elencando aqui, que o Flamengo pode escolher, Mas você achou que ele errou, não, Pascoal? Que ele errou? Ele não errou. Ele cometeu uma barbaridade. Isso não é um erro comum. Gente, quando o menino sai do time... O Zinho está aqui, pode falar. O menino sai o menino começa a jogar com 10, com 11 anos, com 12 anos, com 14. Ele já sabe que aquilo é o manto que ele veste. Aquilo é a tradição dele. Eu vou falar uma coisa assim com dó no coração. O Zinho falou uma palavra numa entrevista quando o Fluminense foi campeão da Libertadores e todo mundo se aproveitou da palavra para falar um monte de besteira a respeito do Zinho. Uma palavra que ele disse. Uma palavra. Porque o Zinho, como brasileiro, estava querendo ver o Fluminense contra um time argentino ser campeão da Libertadores da América. Uhum. E os caras interpretaram completamente diferente. Tiraram uma palavra do contexto e botaram o Zinho na cruz. Aqui não é tirar uma palavra do contexto. Você está esclarecido, está estampado. E ainda os caras, não, mas a gente precisa ver, isso não é verdade, essa camisa é... Poxa vida. Montagem. Por isso que eu falo, fica vermelho 5 minutos, mas não amarela a vida inteira. Fala a verdade. E era o staff do Gabriel também errou nisso. Também tem erro nisso.
Eu não tenho certeza do futuro do Gabigol no Flamengo. Acho muito difícil, como disse o presidente da torcida organizada, da maior torcida organizada do Flamengo, falou que ele não vai jogar mais no Flamengo. Que a torcida do Flamengo não vai permitir que ele jogue no Flamengo. Então, eu tenho muita... Porque eu já vi isso acontecer. Quando a torcida não quer, é difícil de você segurar a bronca. É difícil. Mesmo com todo jeito, os dirigentes do Flamengo, é muito difícil. Eu quero te ouvir também, Mauro, e para mim a grande questão, eu entendo o que o Zinho falou no sentido do, assim, de um episódio como esse não apagar nada do que foi construído pelo Gabigol como jogador, e isso é histórico e inesquecível. Mas pelo timing também, uma coisa que eu acho importante é o timing da fase que ele passa, o momento fora de campo e a negociação de renovação bastante fria de Landim e Braz constantemente falando, não, a gente uma hora vai falar, não. E aí o Pascoal fala, eu não sei se vai renovar, eu não sei até que ponto a diretoria nem, entre aspas, fica satisfeita, no sentido de, maravilha. Se a gente precisava de um motivo para não renovar, agora a gente tem um apelo de milhões. O gesto do Flamengo, tirando a camisa 10 dele, primeiro que... a camisa 10 sempre teve dono. Entendeu? Ele estava ocupando a camisa 10. A camisa 10 do Flamengo tem dono. É para sempre, né? Aquela camisa tem do Dida, né? Do mestre. Mas desculpa. Erro da diretoria. Por que deu a camisa 10 antes? Por causa do Lajan? Por causa do Faz-me Rir? Vamos dar a 10 que vai vender muito mais. O Gabigol tá no auge e tal. Isso. Então, vamos ser sinceros, né? Eu acho que tinha que tirar pela atitude, não foi legal dele, ele errou, tem que tomar alguma atitude, a diretoria, vamos tirar a camisa 10, a 10 é do Zico, é do 10 da Nação, e o Gabigol mesmo falou isso, né? Mas, pra mim, não teria que ter dado antes, mas por causa da parte da grana financeira, por causa do dinheiro que fala mais alto, deram a camisa 10. Porque o Gabigol, ele nem é camisa 10, ele é atacante. Exato. O camisa 10 é o Arrascaeta. Que venderia tanto quanto, né? Por ser tão ídolo quanto, né? Para mim, venderia tanto quanto. Se esse é o caso mercadológico, venderia tanto quanto. Agora, a direção do Flamengo me parece, passa uma visão muito clara de que também se mostra muito reticente quanto à renovação do contrato ou deram a deixa para não renovar. Eu também acho. Mauro? Sim, eu falei um pouco sobre isso ontem lá no Sport Center com o Zinho e pro Real. Primeiro, achei que ele vinha com outro tipo de justificativa, porque ele falou que precisou de tempo para pensar. O primeiro erro dele foi negar, né? Ele e o staff negaram que a foto é fake e tal. E aí ele disse, não, eu precisava de tempo para pensar, primeiro eu neguei e tal. Eu acho que ele teria outros justificativos. Até onde eu soube, essa camisa foi presenteada pelo Mateuzinho, no jogo lá com o Corinthians, a versão que foi contada. Ele podia vir. Só lembrando que o Corinthians jogou de branco, né? Do Massinho falou, você estava do lado dele, aquela camisa é ou não é do Corinthians? Sim. Não, então, e aí por isso que o Flamengo descobre rápido, porque ele compra, não, vai mentir, o cara vai falar a verdade. Então, lógico, e não pode ter chamado um outro funcionário, né? Qualquer um lá, porque dizem que tinha alguns, né? O próprio Gabigol fala. Então era muito fácil perguntar para esse, vem cá, quem estava lá ontem? Vou chamar os três aqui, como é que é? Aquela camisa era? Quem tirou a foto? Não, eu não sei quem tirou, mas era. Descobriu rapidamente, desmentiu a história do fake rapidamente. E aí já saiu multando e tirando a camisa antes do Gabigol assumir. Eu acho até que ele demorou para isso, mas entendo que ele queria pensar, conversar com o staff e tal. Jogar no Maracanã, voltar ao Maracanã com a camisa do Flamengo? Cara, se ele não for jogar lá, então... Mas você defende que ele não jogue mais, Pascoal? Aí também é demais, hein? Qual vai ser o tipo da reação? Mas é isso, uma hora vai você ter tem que que botar ele na lista. Você tem que colocar ele na arena e ver o que vai acontecer. Os tempos modernos nos deixam de cabelo em pé. Esses tempos modernos nos deixam de cabelo em pé. Eu não sei qual é a reação da torcida do Flamengo. Juro também não. Mas esse é o grande ponto. Acho que ele vai ser vaiado. Mas esse é o grande ponto. Se a vaia for de um jeito... Quando o Arboleda botou a camisa do Palmeiras, a primeira coisa que a torcida do presidente, na verdade, os dirigentes do São Paulo falaram foi que era uma burrice. Começou por aí. Sim. A primeira coisa que foi dizer é uma burrice dele. Aí depois vieram as explicações de aposta e tal, que para mim não se justificam muito, que também é um ato do mesmo grau.
Henrique Torres chegando aqui com a gente, com as informações, com as notícias do Flamengo, ainda com o repercute dessa entrevista, dessa fala do Gabigol também. Tudo bem, Pedro? Seja muito bem-vindo aqui ao Sport Center. Um beijo pra você, amigo. Tudo bem, chacoalhado, né, Glaucia? Um beijo pra você, um abraço aí pro Donan, pro Renato também, todo mundo tá sempre com a gente no Sport Center. Chacoalhado porque parecia tranquilidade, aquele jogo depois, o jogo contra o Bolívar, o Flamengo conseguiu a vitória que era tão importante, está nas suas mãos agora a classificação para a Libertadores, Gabigol jogando beijinho para a torcida ovacionando o Gabigol, e aí no dia seguinte é aquela bomba lá, a foto vazada com a camisa do Corinthians. Aí no primeiro momento, via assessoria, ele acabou negando, mentiu na verdade, dizendo que a foto não era verdadeira, e aí depois, diante de toda a repercussão ruim, externa, internamente também no Flamengo, ele teve que admitir que de fato vestiu a camisa do Corinthians. Aí deu as suas justificativas aí, como podemos observar, cada um tem a sua análise, o torcedor pode ter a sua análise, mas fato é que, como eu dizia no Sport Center da manhã, saiu do mundo virtual para o real, a quantidade até de insatisfação da torcida no jogo do basquete no sábado, Flamengo e Bauru, a insatisfação da torcida, o pessoal, era um jogo de basquete, o pessoal cantando contra o Gabigol, etc., protestos, então subiu mais um tom, a torcida está bem chateada mesmo, alguma parte, uma amostragem que você tem ali de rede social, a torcida do Flamengo, alguns perdoando, mas dizendo que a confiança já não é a mesma, mas ainda uma grande parcela muito irritada com essa cruzada de linha que o Gabigol deu. Vários episódios polêmicos nos últimos tempos, mas acho que essa aí foi aquela gotinha d'água para transbordar o copo e também cruzar a linha. Então isso feriu muito o coração dos rubro-negros. Tem um crédito enorme, mas acho que gastou bastante desse crédito o Gabigol por tudo que fez, tudo que representa, e acho que ele sentiu um pouquinho, de fato, que ultrapassou uma linha nesse sentido. A diretoria quer colocar uma pedra nesse assunto, acabar com essa história de Gabigol, retirou a camisa 10, deu multa e agora ele vai vestir a 99, então a partir de agora o Flamengo vai enfrentar o Amazonas na Copa do Brasil nesse meio de semana. Gabigol vai estar relacionado, se não houver nenhum problema de última hora, pode ser uma opção ao Pedro, se o Pedro não aturar os 90 minutos, por exemplo, tem o Carlinhos também como outra opção. Então o Flamengo quer dar uma vida que segue. Sobre renovação, fica muito mais difícil assim, porque o clima pesa, a diretoria que parte já não era bem favorável a essa renovação de contrato com ele, ainda mais em valores bem grandiosos, porque por tudo que ele tinha feito, ele pleiteava isso. Então agora fica mais difícil essa renovação, ganha corpo parte da diretoria que não gostaria de contar com o Gabigol por mais tempo. A partir de 1º de julho ele pode assinar um pré-contrato. Então a situação é um tanto quanto periclitante, a gente pode dizer, em termos de renovação. Vamos ter que acompanhar o passo a passo, vamos ver se ele vai ter tempo de retomar, de reconquistar essa grande parcela da torcida que está chateada, porque para reconquistar talvez ele precisasse de ter jogos, né, Glaucia? Mas ele não está tendo jogos porque atualmente ele é o reserva da equipe rubro-negra, deve continuar assim na quarta-feira. O Flamengo enfrenta o Amazonas e aí já venceu por 1-0 aqui no Maracanã, pode empatar para avançar de fase na Copa do Brasil. Não vai ter o Léo Pereira, como até informaram os companheiros do GE, muito provavelmente o Léo Ortiz deve ser o substituto na defesa. No próximo fim de semana não tem jogo, e aí na outra semana, aí sim, o jogo derradeiro da fase de grupos da Libertadores. Milionários, o Flamengo precisa de uma vitória simples para avançar para a próxima fase, e aí dependendo de resultados, quem sabe até em primeiro lugar do grupo. Mas está tudo ainda tentando se encontrar no lugar depois de chacoalhar. Sabe aquele terremoto, Glaucia? Dá o terremoto e as coisas estão tentando voltar para o lugar. É mais ou menos o que está acontecendo no Flamengo depois do que aconteceu com mais um Gabigol Gate nessa temporada.
E o que tem de terremoto no Flamengo é impressionante. O Pedro volta já com a gente também. Natural. O Flamengo arruma Exato, sai de dentro, né? Esse que é o problema. Pedro já segue com a gente também para falar de Flamengo, na sequência aqui de Vasco, perdão, na sequência aqui desse Sport Center. Mas a gente também já tratou disso, né? Quando parece que a coisa vai acalmar, o Flamengo vem de uma goleada num jogo importantíssimo dentro da Libertadores, muito importante também por conta de classificação, mas para o ambiente, para o trabalho do Tite, tudo isso, e aí surge essa história do Gabigol. Deu essa entrevista exclusiva aí pro nosso companheiro André Hernan, os companheiros do UOL, pede desculpa, admite que estava com a camisa, mas é óbvio que isso acaba pegando pro torcedor muito também. Ele querendo minutagem e voltar a jogar, isso também vai ser prejudicial talvez para ele nessa volta com a relação com os torcedores, enfim. Mais uma crise que se instala de repente no Flamengo. Assim, eu acho que de uma maneira geral, a gente sempre fala isso, né? Da capacidade do Flamengo de arrumar o seu próprio problema, né? Talvez seja um grande exemplo de autossabotagem. É que no caso nesse caso específico não é nem o Flamengo, é um jogador do Flamengo que, assim, eu entendo totalmente o sentimento da torcida. Eu já vi muita gente, não, mas é só uma camisa. Não, cara, o torcedor é passional. E se tem alguém que esse torcedor ama, que eu acho que ainda ama, eu acho que só tá fragilizado, acho que as coisas podem se reverter, eu acho que são bem difíceis de se reverter. Voltou coraçãozinho bom para as férias, não, hein? sim, eu entendo. Não, as férias faz milagre na nossa vida. Mas assim, eu entendo totalmente, porque se tem um jogador que a torcida do Flamengo ama, é esse homem. Eu já ouvi de amigo e amiga flamenguista que queria que o Pedro parasse de fazer gol pro Gabigol voltar a ser titular. Olha o nível de amor. De idolatria. E aí o cara dá uma dessa, mano. Tipo assim, por mais que... E aí a gente vai para outros aspectos também. Ele tava em casa e tal. Vê bem que você leva na sua casa. Se realmente isso daí não foi vazado, de propósito, eu não acredito nisso. Mas vê bem que... Porque eu vou te falar, tão errado quanto o Gabriel... a trairagem que fizeram também dentro da casa do cara tirar foto, aí também é sacanagem. Mas assim, isso tá no controle dele. A gente, como jornalista, a gente toma alguns cuidados. A gente falou sobre isso na sexta-feira aqui no Sport Center, né? De não usar uma camisa aqui, outra ali. A gente sabe que a gente tá lidando por exemplo, eu tenho um monte de camisa do meu time. Eu também. Eu tenho um monte de camisa de outros... Eu tenho camisa de outros times na época que eu trabalhei com futebol. Eu trocava, os roupeiros me davam. E eu tomo cuidado. No churrasco em casa eu não coloco, às vezes a gente faz um story, alguma coisa. Exatamente. E eu sou um jornalista, acho que não deveria ter problema nenhum eu falar o time que eu... Só que já enche um saco sem saber o time que eu torço. Então assim, foi muito mal. A maneira como ele lidou com isso depois foi pior ainda. Porque aí, não só ele, staff também, fake news. Fake news é um negócio muito sério, gente. Não é assim, tudo que agora não me agrada é fake news. Então assim, a maneira como ele conduziu o seu staff foi, assim, terrível. Terrível. Sabe quando você faz a caquinha e você vai e pisa em cima ainda? É isso que fez. Pisou, passou por cima, fez tudo. Agora, pra mim, a diretoria do Flamengo, pra mim, conduziu bem. De uma maneira geral, averigou, é isso mesmo, é de agora, não é, de quando que é essa camisa e tal, e tirar a camisa 10, eu acho que é correto. A camisa 10 ela é muito emblemática pro rubro-negro. Enfim, o famoso não precisava, um cara que tá buscando o seu espaço de novo. Eu já tinha a impressão de que a diretoria não estava muito afim de renovar com ele, agora ele deu o motivo, mais um. E aí também você pode olhar pelo outro lado, já foi pauta, já foi assunto no Corinthians no início da temporada, uma possível negociação e tudo mais. Aí ele aparece justamente com a camisa do Corinthians, e aí daquilo você não sabe se renova, se não renova, então peraí, já era onde ele estava sendo também cogitado e falado, então também tem esse outro lado pra gente ver. Fê, só antes do seu comentário, a gente vai ver essas imagens que o Pedro citou aí. No sábado, o Flamengo recebeu o Bauru Basquete, primeiro jogo do playoff semifinal do NBB. E aí a torcida acaba misturando dentro das modalidades e fazendo um protesto dentro do ginásio do Tijuca, falando sobre Gabigol. Vamos ver.
Isso me pega um pouco, porque a gente sabe que são culturas muito diferentes dentro dos dois esportes, das duas modalidades, mas aí quando tem a camisa do clube de futebol e tal, a turma acaba trazendo. Até comparar o Olivinha, o Gabigol, pô, a história que o Olivinha tem com a seleção brasileira, com o Flamengo, enfim, com essa camisa. E aí você acaba também trazendo esse comparativo, colocando... Entendo, né, que o torcedor se apega muito, mas... É uma relação que não cabe, faz né? tanto sentido, né? Eu também é. acho que são contextos completamente diferentes. Mas é um sintoma da linha que o Gabigol ultrapassou. O Gabigol se tornou um dos maiores ídolos da história do Flamengo por tudo que ele fez em campo, pela forma como ele se comunicou com a torcida, identificação com a instituição, sendo protagonista, empilhando taça, fazendo gols decisivos. Nos momentos ruins do Gabigol, principalmente do início do ano passado para cá, a torcida do Flamengo manifestou amor genuíno, apoio incondicional pelo Gabigol. E ele vem se tornando mais um problema de 2023, principalmente nesse ano, do que uma solução. É um jogador que acabou de ser envolvido numa situação de doping, voltou agora a atuar, mas ainda abaixo fisicamente, naturalmente sem ritmo, abaixo na parte técnica, um reserva do Flamengo, é um ativo do clube caro. Então, com uma renovação que poderia acontecer, e antes, a diretoria poderia pensar, eu não posso perder esse cara, porque esse cara é um símbolo. Ele tem uma relação quase que de pertencimento, né, do torcedor ali com o Gabigol. Agora, ele abriu margem, como o Renato falou, para que esse casamento seja desfeito. Acho que é um desgaste muito grande. Ele pode dar a volta por cima? Pode. Não consigo enxergar hoje o Gabigol como titular do Flamengo. Então já vai ter menos minutos para dar essa volta por cima. O Pedro é o artilheiro do país. O Pedro hoje é o atacante que está dando certo, por exemplo. Depende muito dele, das ações dele. A camisa era a camisa do Corinthians. Importante lembrar, o Gabigol, ele negando ou não, ele deu sinais. Ele flertou com o Corinthians e com a torcida do Corinthians. Principalmente lá no Podpah. É justamente a camisa do Corinthians que ele veste agora. E para mim o principal num relacionamento, você tem uma relação de confiança, de apoio incondicional. Você enxerga esse cara como um cara que te representa dentro de campo. A tua primeira reação após um erro seu é mentir e fazer com que o seu staff também minta. Se ele tivesse falado tudo que ele falou agora na ótima entrevista do André Hernan, na hora que tinha acontecido toda a situação, eu acho que a torcida do Flamengo ia ter outro tipo de reação. Mas agora ela está se sentindo traída, machucada, magoada. Assim é o futebol. E ele vai ter que dar a volta por cima. Acho que não precisava passar por isso, mesmo se não renovasse. Você tem um arranhão agora na imagem, numa idolatria que até outro dia, até semana passada, era intocável. Era intocável. Gente, tinha torcedores do Flamengo, até mais experientes, né, com mais idade, que colocava o Gabigol só abaixo do Zico. E eu já tô vendo muita gente machucada e magoada que fala que se perdeu um pouco essa relação, né? Então foi um erro grave e ele agora vai ter que dar a volta por cima. E eu acho também que o Flamengo agiu muito bem. Um grande problema do Gabigol na carreira dele foi a vaidade. E quando você tira a camisa 10, que é sagrada em qualquer time, principalmente no Flamengo, pelo fator Zico, você tá mexendo com a vaidade dele. Você tá falando, então tá bom. Então isso aqui você não é digno de vestir nesse momento. Eu acho que a direção foi bem nessa condução. Pra gente falar também de campo e bola, a sequência do Flamengo nas próximas semanas, nos próximos dias, a gente tem a volta contra o Amazonas pela Copa do Brasil neste meio de semana, depois Libertadores na outra semana, lembrando que ainda temos o Campeonato Brasileiro paralisado no próximo fim de semana, então aí no dia 28 contra o Milionários em casa pela Libertadores, e aí na retomada do Brasileirão, Atlético Paranaense, Bahia e Fluminense. Essa a sequência do Flamengo nos próximos dias. Volta dessa Copa do Brasil contra o Amazonas. O Pedro até trazia já informação de alguns desfalques, alguma coisa ou outra que o Tite ainda tem que mexer, mas independentemente de bastidor agitado e tudo mais, o Flamengo segue com seu favoritismo para carimbar essa vaga, né? Não, a questão do jogo contra o Amazonas é só uma tragédia, né, gente? E assim, por mais que era um Flamengo que, até durante as séries eu assisti alguns jogos, o time ofensivamente não conseguia, não acontecia. Os últimos jogos eu acho que já deu uma amostragem um pouco melhor,
Mas é muito louco, né? Como vem esse problema no momento onde o time tá crescendo, no momento que o time começa a produzir um pouco mais. A questão de trazer o De La Cruz de novo para ser um segundo homem, eu acho que de tudo que a gente tá falando do Flamengo, se é alguém que não dá para ser criticado é o De La Cruz, porque esse homem tá jogando, a temporada dele é muito forte, mesmo com um time não tão encaixado, ele tem jogado muita bola. E assim, o jogo contra o Bolívar acho que foi muito bom, o jogo contra o Corinthians foi muito bom também, do Flamengo, produziu bastante. Então é um momento de crescimento, depois de um momento de instabilidade, de um momento onde o seu treinador se viu pressionado, e a gente fala muito sobre isso, né, sobre o quão essa identificação ainda não aconteceu. Quanto tem muita gente esperando ali um momento ruim para voltar a pressionar. Mas eu acho que o time deu algumas mostras de melhora. Longe do que a gente sabe que esse time pode produzir, que tecnicamente tem muita qualidade. Mas a gente vê sim uma evolução. E aí o Amazonas, assim, com todo respeito, tem que ganhar bem, né, gente? E é um cenário completamente diferente do primeiro jogo, né? O Flamengo não teve nenhum tipo de repertório, um time muito engessado, muito previsível com posse de bola, precisando depender muito de cruzamento na área, muito pouco para o que o Flamengo pode apresentar, pelo investimento, pelo elenco, pelo técnico que possui. Só que eu acho que virou a chave. O Tite conseguiu encontrar algumas soluções, principalmente no jogo do Corinthians contra o Bolívar, com 2 apresentações convincentes, vencendo e conseguindo apresentar também um futebol mais envolvente. O Gerson muito bem ali pelo lado direito, sem a bola, se sacrificando pelo time, com a bola gerando o jogo, sendo criativo. O De La Cruz sempre constante, alto nível, o melhor jogador do Flamengo nessa temporada. O retorno do Cebolinha melhora muito o lado esquerdo, pela habilidade que ele tem, a chegada na frente. Melhora também, acho que o entrosamento com o próprio Ayrton Lucas, o Pedro sempre fazendo gols. Então, assim, eu acho que agora é um ambiente diferente, até pelo ponto de vista de desempenho. Eu não acredito que essa questão do Gabigol vai afetar principalmente o time titular. No momento ele é um cara que está correndo atrás do espaço dele ali na equipe do Flamengo. É muito favorito e se seguir com o que a gente tem visto, tem tudo para conseguir, né, sacramentar essa classificação e seguir nesse viés aí de evolução. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? A mídia mais uma vez repercutindo aí o que foi que o Gabigol falou, a mídia repercutindo toda essa besteira, né? Essa besteira que o Gabigol fez ao vestir a camisa do Corinthians, né? Um rival do Flamengo, aqui do Brasil, de forma tão desnecessária, né? Muitos querem comparar, mas não tem comparação ao que o Zico fez na época, né? Era um jogo beneficente, era por uma causa nobre, né? Teve o aval do Flamengo. E já o do Gabigol não, era algo escondido ao ponto dele criar uma nota falsa, né? Uma nota negando, né? Que tinha vestido, que era inteligência artificial e tudo, e depois ele veio a público e falou que realmente vestiu. Então não se sabe quando acreditar no Gabigol, quando é que ele está falando a verdade, né? E mais uma vez com atitudes infantis ao se pronunciar e falar que ganhou muitos títulos, como se isso fosse apagar a besteira que ele fez, né? Quer dizer que o cara ganha títulos e pode fazer o que quiser no clube? Não acredito que não, ele não é maior do que o clube, né? Então, na sua opinião, o que é que vocês acham a respeito sobre isso? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto a nós, até a próxima. Fui!